Glória. Glória a Deus. Quantos acharam? Amém. Foram poucos. Jeremias capítulo 35, versículo 14. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, vamos estar lendo. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, a voz madrugando e falando, não me ouvistes. Amém, irmãos? Peço aos irmãos que possam se assentar, glorificando ao Senhor. Amém, irmãos? Antes de falar dessa palavra, em Jeremias 35, eu vou contar um pouco, passando bem assim, bem rápido assim, sobre a história de Jeremias, para que a gente chegue no capítulo 35, aonde vai falar que Deus, ele levanta
chega lá, o povo dos recabitas, o povo lá de Jonadab, e chama eles para uma das câmaras e oferece muitos vinhos, Jeremias, oferece bastante vinho ao povo dos recabitas. O que os recabitas eram o povo a qual Jonadab, ele era o povo que liderava, Jonadab liderava os recabitas, aonde Jonadab era como pai para aquele povo, aonde Jonadab ordenava para que eles fizessem uma coisa e aquele povo seguia. Jonadab também vai falar em Reis, segunda Reis 10, que ele também ajudou Joel, foi, se eu não me engano, foi Joel, a lutar contra os profetas de Baal. E vai dizer então que ele também ajudou aquele varão, perdão, que agora não lembro, aquele varão ajudou a Geu a pelejar contra os profetas de Baal. Aí onde vai dizer que ele se reúne, todos os profetas de Baal se reúnem ali e vai dizer: olha, venha, nós vamos adorar o Deus de vocês, venha para cá para dentro, chame todos, não deixe ninguém de fora, entre Jonadab, mas Joel estava ali para matar todos os profetas de Baal, a qual eram profetas de Acabe, profetas que pregavam mentira. E vai dizer então que Joel e Jonadab matam todos esses profetas à espada, e vai dizer que não fica nenhum. Então vamos ver aqui que Jonadab, ele já fazia as práticas que Deus se agradava. Jonadab era um homem que andava nas leis de Deus, Jonadab era um homem que seguia a Deus. E vai dizer então que aqueles Jeremias manda que os recabitas bebessem aquele vinho. Só que aí os recabitas olham para Jeremias e dizem: olha, a gente não bebe vinho, a gente não consome nada que vem da vinha, a gente não planta nada que vem da vinha, a gente não tem vinho, a semente que vem da vinha, a gente não pode consumir nada que vem da vinha, porque Jonadab, ele nos deixou essa lei para que nós não consumíssemos nada que vem da vinha, nada que vem da uva, nada que nos embriagasse. E Jeremias está lá, e ele diz ainda, e ele também nos ordenou para que a gente também não ficasse só em um lugar, que a gente ficasse peregrinando, andando por aí, que a gente não ficasse só em um lugar, que a gente não ficasse só em Jerusalém, só em Judá, mas peregrinasse. E aí vai dizer, e aí Deus, ele fala com Jeremias: tá vendo aí, Jeremias, esse povo aí obedeceu a voz de Jonadab, um homem que era um homem, mas eles obedeceu, esse povo obedeceu a Jonadab, andou fiel a Jonadab. E o povo de Jerusalém, Jeremias, o povo de Judá não quer mais me ouvir, o povo de Jerusalém não quer mais me ouvir, mas a esse povo eu lhe darei uma bênção. E Deus abençoou os recabitas com uma geração de Jonadab, a qual não voltaria varão sobre os recabitas. Deus, ele abençoa, por quê? Porque a fidelidade, a obediência daquele povo com Jonadab foi tão maravilhosa que Deus, ele se agradou. Então o que eu entendo com isso é que quando a gente é obediente a Deus, quando a gente é fiel a Deus, quando a gente é fiel à nossa liderança, o Senhor nos abençoa, o Senhor também abençoa a mim e a você. Mas quantos aí estão dando ouvido? O povo, os recabitas, deram ouvido a Jonadab, e o povo obedeceu, andaram na lei, não se corrompeu. E quantos de Jerusalém que tinham Deus vivo não quiseram obedecer? A quem é que você está obedecendo? É a Deus ou é o homem? A quem é que você está obedecendo? É a Deus ou ao seu marido? Quantos aqui hoje queriam estar em casa? Quantos aqui hoje não queriam estar aqui? Por quê? Porque queriam obedecer a carne, porque queriam obedecer a quem estava dizendo: não vai hoje não, fica em casa, não vai hoje não, fica aqui comigo. Mas é necessário eu e você termos obediência, fidelidade a Deus. Quantos de nós somos infiéis muitas das vezes? Quantos de nós somos desobedientes? A
jogados nas drogas, e muitas das vezes é o pastor que tem que ir atrás dele e tirar lá do crime. Muitas das vezes é o pastor que tem que ir lá, tirar ele e trazer, porque para os homens lá não matar. E está vendo o que acontece com o desobediente? Deus ele dá corta, Deus ele vai deixando, mas tem uma hora que Deus quando puxa, dói, porque esse homem, quem está sofrendo agora é a mulher, é os filhos. Por quê? Porque ele deu ouvido ao diabo, foi ouvir pregadores de Baal, deu ouvido à sua liderança. Não ouça quem está falando lá, que nada, culto de oração todo dia, isso é besteira, não precisa disso, culto todo dia, isso é besteira, você não precisa estar na igreja todo dia. É pregadores de Baal, irmão, querendo nos desviar, querendo nos tirar do propósito do céu. É pregadores que são desviados e quer nos desviar, quer nos tirar dos caminhos do Senhor. Mas quando eu e você pregamos, quando eu e você ouvimos a verdade, quando eu e você estamos ligados com o céu, que vem esses pregadores, que vem essas pessoas nos tirar dos caminhos do Senhor, a gente se liga com o céu e a gente sabe que não é de Deus, porque aquele povo só queria ouvir aquilo que era agradável a eles. Olha, arrependa, que nada, eu não vou me arrepender não, eu não vou largar minhas práticas não, porque isso não é de Deus. É sempre assim, quando é arrependimento nunca é de Deus. Quando a gente fala sobre pecado, não é Deus falando. Quando a gente fala de obediência, não é Deus falando. Aí o irmão dorme, o irmão cochila, acaba o glória, acaba o aleluia, acaba tudo porque é arrependimento, é pecado. Se eu tivesse aí na cadeira também, tivesse doendo em mim, talvez eu estaria dizendo, é Deus, é pra mim. Mas quando é pecado, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fingir que não é com a gente. A gente vai fingir que é com o irmão. A gente vai fingir que Deus não está falando com a gente. Quando é sobre obediência, que a gente sabe que tem desobediente, a gente vai fingir que nem a gente. Quando é sobre fidelidade, que tem infiel, a gente vai fingir que nem é com a gente. Mas é necessário atentar nos nossos ouvidos para que o Senhor está falando comigo e com você. É necessário a gente ouvir o que Deus tem falado na casa. É necessário sermos obedientes. Se você não é obediente a Deus, que você não está vendo, se você não é obediente à pastora, que você está vindo aqui falar todo dia, será que vamos obedecer a Deus? Será que a pastora que falou todo dia para vir para o culto de oração, para vir para os cultos, muitos não obedecem? Será que Deus descendo vai fazer efeito? Possa ser que faça 1, 2, 3 dias, mas depois vai relaxando, vai acabando, aí vai se esfriando. Quando vê, já não vem mais no culto, não vem mais no culto de oração. Acaba e quando a gente vê, já não está vindo mais para a igreja. Quantos aí estavam dentro da igreja, Deus falando, Deus pregando, olha, se arrependa, volte para mim, se arrependa porque eu tenho algo grande para fazer na tua vida, eu tenho coisas para fazer na tua vida. Mas aquele povo não, muitos não querem mais dar ouvido, muitos já não querem mais ouvir sobre pecado, muitos já não querem mais ouvir sobre arrependimento. O povo quer ouvir o quê? Você vai ganhar, você vai fazer isso, você vai ser grande, seu nome vai estar lá no hot dog, você vai viajar mundos afora, você vai cantar mundo afora, você vai pregar para o mundo afora. Irmãos, Deus não quer que a gente saia o mundo afora e se desvie dele. Deus não quer que a gente saia o mundo afora e pare de buscar ele. Deus quer que eu e você busque ele de todo o coração. Deus quer que eu e você persevere nele. Deus ele não é contra que a gente seja abençoado no mundo físico, no financeiro, mas Deus ele quer de nós obediência e fidelidade. Deus ele quer de nós isso, porque Deus ele se agradou no povo de Jonadab. Era um povo fiel que obedeceu a Jonadab, um povo que obedeceu ao homem. E será que nós estamos obedecendo a nossa liderança? Será que nós estamos sendo fiéis ao nosso Deus? Quantos aqui foram infiéis e não estão vindo para o culto? Quantos aqui são infiéis e não obedecem a Deus? Quantos aqui são infiéis e não estão no culto de oração? Quantos aqui de nós estamos desobedientes naquilo que o Senhor nos ordenou e nós não estamos fazendo? Quantos de nós somos desobedientes e quando Deus fala, olha, não é desse jeito, não é aqui, é por aqui, e nós desobedecemos? E muitas das vezes quebrando a cara, a gente volta chorando, a gente volta, pastora, me perdoa, me ajuda. Por quê? Porque de nossa desobediência
mentiroso, que Jeremias isso e era aquilo, mas sabemos que Jeremias, ele pregava aquilo que Deus mandava, Jeremias pregava aquilo que Deus ordenava. Então não sinta medo quando você estiver aqui na frente pregando e não tiver muitos aí dizer que nada, ele está mentindo, ela não está pregando a verdade não, isso que nada, isso é lorota, isso é mentira, não é de Deus não. Porque muitas das vezes a gente vai pregar aqui e muitas das vezes a gente vai sair frustrado, a gente vai sair triste, porque a gente quer que a pregação faça efeito como a gente quer, mas muitas das vezes não vai ser da nossa maneira, vai ser como Deus quer trabalhar, porque muitas das vezes Deus não vai falar com da hora, mas vai falar com o Zinália. Deus muitas das vezes não vai falar comigo e não vai falar com a pastora, e a gente sai daqui frustrado, ai, eu não ouvi um glória, o povo não glorificou, ai, o povo dormiu, mas tinha pessoas ali ouvindo, tinha pessoas ali que estavam ouvindo a voz de Deus e sabia que era com ele e com ela. Todos aqui dormem, mas sabem que a palavra está falando com ele, sabem que a palavra está falando com ela, mas finge de inocente, desobediente, que não quer ouvir. Eu vou fingir que eu estou dormindo, porque quando Deus falar comigo, eu vou dizer que eu não ouvi, que eu não estava vendo, que isso e aquilo. Mas Deus, ele está pedindo de mim, de você, obediência. Deus, ele quer de mim fidelidade. Deus, ele quer de mim, de você, fidelidade. Como aquele povo de Jonadab. Deus abençoa aquele povo, aonde não faltaria varão, porque Deus, ele se agradou daquele povo. Era um povo que foi fiel ao homem. Será que vamos ser fiéis a Deus? Será que nós vamos obedecer ao nosso Deus? É necessário obedecermos, porque Jeremias pregava, Jeremias falava, Jeremias era humilhado, Jeremias passou por muitas lutas, muitas dificuldades. Jeremias foi levado ao calabouço, Jeremias foi jogado dentro de um poço aonde só tinha lama. Jeremias foi muito humilhado, irmãos. Jeremias passou por coisas que eu e você não suportaria. Então para de desobedecer, para de sermos infiéis, para que Deus não deixe a ira na minha e na tua vida, para que Deus não deixe que a ira dele desça na minha e na tua vida, porque Deus, ele pregou para aquele povo, Deus, ele chamou, Deus mostrou para aquele povo a obediência do povo de Jonadab, mas mesmo assim o povo não se arrependeu, mesmo assim. Então Nabucodonosor entrou sobre Jerusalém, Nabucodonosor entrou sobre Judá e levou aquele povo a cativeiro. Muitos deles desceram a espada, desceram a sepultura, muitos deles foram mortos, outros foram levados a cativeiro, onde foram humilhados, aonde passaram fome, aonde não tinha nem pão nem água para beber. Por quê? Porque não quiseram ouvir a voz de Deus, porque não quiseram obedecer, porque preferiram sacrificar a mulher, sacrificar o filho, sacrificou o marido, os sacerdotes preferiram sacrificar, os levitas também não preferiram sacrificar. Muitos deles estavam ali na casa do Senhor, mas preferiram sacrificar, porque a palavra vai dizer que até os levitas, muitos sacerdotes ali que estavam ali, se corrompeu, não queria mais ouvir a Deus. Por quê? Porque estava corrompido, preferiu dar voz ao mundo, preferiu dar ouvido à voz de quem estava lá fora. Não dê ouvidos a quem está lá fora, porque quem está lá fora não está com Deus, quem está lá fora não anda na direção de Deus, quem está lá fora não sabe o que eu e você sabe, porque quem está lá fora não vai saber que eu e você temos a vida eterna, que Deus está comigo, com você. Quem está lá fora só quer nos desviar, porque quem está nele sabemos que é o diabo, e o diabo só quer nos desviar, o diabo só quer nos tirar do caminho, o diabo só quer nos tirar da presença do Senhor. Então ele vai trazer pessoas na minha e na tua vida para que nós sejamos desobedientes. Quantos aqui não deram ouvido a quem está lá fora e caíram no pecado, vamos dizer, caíram no pecado? Outros deram ouvido e estão desviados, porque ouviram quem está lá fora, ouviram quem está nas trevas. Quando a gente ouve muitas trevas, quando a gente ouve quem está muito lá fora, logo a gente vai se esfriar, logo o diabo ele vai querer nos tirar dos caminhos, logo o diabo ele vai querer contentar contra mim, contra você. Então é necessário, até se a gente andar com pessoas que estão nas trevas, a gente possa ser que seja corrompidos, o peso de quem está lá fora possa vir sobre a minha e a tua vida. Eu falo isso sobre experiência própria, porque muitas das vezes o diabo tem tentado contra a minha vida, o diabo tem me tirado, tem tentado tirar os pensamentos de Deus, os planos de Deus da minha vida. O diabo tem tentado muitas das vezes frustrar o que Deus tem para mim, mas o diabo caiu por terra, porque quando eu e você conectamos com Deus, quando eu e você
diabo. O diabo vai dizer, não vai hoje não. O diabo vai dizer, dorme um pouquinho. Você está cansado, você trabalhou demais. Não vai hoje não, você está cansada. Não vai hoje não, fica aqui com seu filho, fica aqui com seu marido. Para que você vai hoje? Para que você vai ajudar? Vai lá adorar esse Deus. Você está cansado, Deus vai entender. Deus vai entender se você não for pregar. Deus vai entender se você não louvar. Deus vai entender se você não glorificar. Deus vai entender se você não for para o culto de oração. Deus vai entender. É isso que vão dizer, que Deus entende, que Deus entende, que Deus entende. Para com isso, irmão. Deus, ele entende, mas Deus, ele quer de mim, de você, a obediência. Porque muitas das vezes a gente vai estar cansado, a gente vai estar exausto, mas o que é que a gente tem que fazer? Se levantar, vir para a casa de Deus. Está cansado. Sabemos que tem pessoas que trabalham o dia todo que cansa, mas está aqui buscando a Deus, está aqui glorificando a Deus, está aqui buscando força a Deus, porque o diabo, ele vai colocar na minha e na tua vida muitas das coisas para tentar nos enfraquecer. Por toda vez que eu vou pregar, sempre acontece alguma coisa. É sempre uma coisa para que a gente, eu não sei se é só comigo ou se é com os pregadores que vêm aqui, mas toda vez que a gente vem pregar, sempre acontece alguma coisa. É uma correria, é isso e aquilo. Às vezes é com o marido, às vezes é com o filho, às vezes a gente fica com a garganta, às vezes é isso e aquilo. É o diabo para que a gente não traga a palavra. É o diabo para que a gente não pregue a verdade. É o diabo querendo nos tirar do caminho, porque ele sabe que a palavra que iremos trazer aqui é uma palavra que vai falar com Daora, é uma palavra que possa falar com João Anderson, é uma palavra que possa falar com Marluce, é uma palavra que vai falar com alguém, e essa pessoa possa ser que se arrependa, que ouve, que chora, possa ser uma palavra de bênção, e a pessoa está precisando. E o que é que o diabo vai fazer? Você está cansada, bota outra pessoa para pregar. Você está doente, você está com isso e está com aquilo, não vai não. Por quê? Porque ele não quer que a pessoa ouça e se arrependa e que volte para Deus, que a pessoa adore. Então é necessário eu e você pelejar. Jeremias estava ali cansado, Jeremias mesmo no cativeiro, mas Jeremias não deixou de buscar Deus. Jeremias escrevia carta, Jeremias fazia o que fazia. Jeremias, quando estava no cativeiro, escrevia carta. Deus mandava, escreve isso, Jeremias. E Jeremias mandava para que outra pessoa lesse, para que aquele povo se arrependesse. Você vê o amor de Deus com aquele povo? Era um povo desobediente e infiel. Era um povo que fazia o que Deus não se agradava. Mas Deus era um Deus tão tremendo que mesmo assim, Jeremias não cala a boca, mas Deus fazia assim: olha, Jeremias, eu amo tanto esse povo, que escreve carta a Jeremias, para que esse povo não vá para Babilônia. Olha, Jeremias, eu amo tanto esse povo, escreve aí, Jeremias, para que esse povo se arrependa. Olha, Jeremias, eu amo tanto esse povo. Vai lá, Jeremias, acorda de madrugada e fala lá com esse povo. Jeremias, eu amo tanto esse povo, eu não quero ver esse povo morrendo. Jeremias, eu não quero ver esse povo na Babilônia. Jeremias, eu não quero ver meu povo se prostrando lá no Baal. Jeremias, vai lá e fala com o meu povo. Jeremias, vai lá e prega para o meu povo. Vai lá, Jeremias. E Jeremias fazia. Jeremias, o que é que o povo fazia? Que nada, Jeremias. Vai para sua casa. Você está maluco? Você está doido? Que nada, Jeremias. Não é Deus falando com você, não. Que nada, Jeremias. Até os reis. Que nada. Deus não vai me tirar do reinado, não. Deus não vai me tirar daqui, não. Eu sou rei. Quem é que vai me tirar daqui? Até os reis não queriam mais ouvir a Deus. O povo já não queria mais dar ouvido a Deus. Era um povo que preferia viver nas práticas que eles cometiam. Era um povo que preferia adorar outros deuses. Era um povo que preferia viver no pecado. Era um povo que preferia viver corrompido, mas não queria viver na santidade. Era um povo que, se falasse de santidade, para eles seria uma blasfêmia. Para o povo ali falar de pecado era uma blasfêmia, porque é um povo que só queria bênção. Era um povo que só queria falar de bênção. Era um povo que só queria dizer que eles
obediente, mas quando você se esforça, quando você vem, Deus ele vai sondar seu esforço e vai dizer que você é obediente. Quando Deus fala comigo, olha minha filha, me busca às madrugadas e eu não obedeço, logo eu sou que é desobediente, eu não estou obedecendo. Então é necessário obedecermos, é necessário buscarmos ao Senhor. É necessário que a gente vá para o joelho e busque a vontade de Deus. Que a gente vá e busque ao Senhor. Como Jeremias fez. Jeremias morreu, mas ele não deixou de pregar a palavra de Deus. Jeremias não deixou de pregar sobre o arrependimento. Jeremias não foi com aquele povo. Possa ser que Jeremias estava tão cansado que disse, olha Deus, eu não vou mais falar não. Olha Deus, eu estou cansado, eu estou pregando o que o Senhor está mudando. E mesmo assim o povo não se arrepende. Mas Jeremias ele não foi dar ouvidos ao mundo. Jeremias não deu ouvido àquele povo. Jeremias estava cansado, exausto. Jeremias estava ali sendo humilhado. Jeremias chorava. Jeremias estava ali, mas ele não deixou. Possa ser que Jeremias não dormia, preocupado, angustiado. Jeremias estava ali pensando naquele povo, como seria que aquele povo estivesse no cativeiro da Babilônia, porque sabemos que Nabucodonosor não era um homem fácil. Nabucodonosor, quando pegava, ele pegava para estraçalhar, para humilhar o povo de Deus. E é isso que o diabo ele é. Nabucodonosor vai simbolizar o diabo na tua vida. Quando ele quer nos destruir, ele vai pegar o crente, não é para brincar. Ele pega o crente para levar para o mundo, para a Babilônia, é para destruir, para escarnecer, para pegar o crente e humilhar, para pegar o crente, bater, humilhar, chicotear, fazer de escravo, como Nabucodonosor fez com aquele povo. Levou para a Babilônia, fez de escravo, humilhou aquele povo foi chicoteado, aquele povo passou fome. Vai dizer que aquelas mulheres que tinham os filhos, vai dizer que aquelas mulheres tinham tanta fome, que quando elas olhavam para os filhos dela, elas sentiam vontade de comer, elas sentiam vontade de comer os filhos, de tanta fome que aquele povo passou na Babilônia, de tanta miséria que aquele povo passou na Babilônia. Mas foi porque Deus era ruim? Foi porque Deus ele não prestava? Não, irmão, foi porque aquele povo que não prestava, aquele povo que não quis obedecer, aquele povo que não quis largar as práticas do pecado, aquele povo que não quis obedecer a voz de Deus. Porque se ele tivesse obedecido a voz de Deus, certamente Nabucodonosor não entrar. E se ele pelejasse para entrar, Deus enviaria um exército e ele não entraria. Então quando eu e você ouvimos a voz de Deus, quando eu e você somos obedientes e o diabo tenta contra mim na tua vida, Deus envia os anjos a pelejar por mim e por você. Deus ele envia o Espírito Santo para nos consolar, para nos guardar, para nos proteger. Deus ele faz de tudo, mas ele não deixa o diabo tocar em mim e você. Deus ele não deixa o diabo vir contra mim e contra você. Porque se Judá e Jerusalém tivessem ouvido a voz de Deus através de Jeremias, aquele povo não tinha ido para a Babilônia, aquele povo não tinha sido escravizado. Como para a Babilônia foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Neemias, muitos foram levados à Babilônia. Por quê? Porque o povo que estava em Jerusalém e Judá pecaram. Então por causa de um, todos foram levados. Por causa do pecado de um, todos foram levados para a Babilônia. Todos tiveram que pagar, todos que tiveram que ser humilhados, todos que tiveram que ser chicoteados, tiveram que comer o pão que Nabucodonosor pisava. Nabucodonosor não brincava com aquele povo não. Nabucodonosor não passava a mão na cabeça daquele povo não. Nabucodonosor humilhava mesmo. Nabucodonosor, olha, vocês não obedeceram não, então toma aqui chicoteada. Vocês não obedeceram a voz do teu Deus, o Deus grandão, então toma aqui chicoteada, toma humilhação. Glória a Deus, aleluia. Perdão, irmãos. Então Nabucodonosor, o diabo é assim. O diabo vai dizer, ó, Deus falou que você não ouviu, então vem cá que você vai me ouvir. Vem cá que você vai saber aprender a ouvir o teu Deus. Deus ele vai permitir o diabo fazer o que quiser para que a gente entenda que é Deus na nossa vida. Como Deus permitiu com Jó. Jó estava obediente, estava sendo reto, estava, mas mesmo assim Deus permitiu. Imagina o que Deus não pode fazer com o desobediente e com o infiel. Imagina o que é que Deus não pode fazer. Então, que viemos estar glorificando ao Senhor, viemos buscar obedecer a voz, porque aquele povo dos recabitas. Jesus amado. Glória. Minha voz já está. Oh, Jesus. Aquele povo obedeceu a voz
povos dele, mas aquele povo não quiseram tomar como exemplo. Aquele povo só queria tomar exemplo do mundo. Quando a gente vê o irmão quebrar a cara, em vez de a gente tomar exemplo, não, a gente vai fazer a mesma coisa para a gente quebrar a cara também. Quando o irmão peca, que a gente sabe, e a gente, em vez de tomar exemplo e não pecar, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa e quebramos a cara. Muitas das vezes a gente vem com a cara quebrada, chorando, porque não foi por falta de aviso, não foi por falta de Deus falar, porque Deus fala 1, 2, 3, Deus fala comigo e com você, mas é necessário obedecermos, ouvirmos a Deus, e é necessário a gente saber o que é que Deus tem para mim e para você. É necessário a gente parar de estar dando ouvido ao mundo, quem está lá fora. É necessário a gente parar de estar ouvindo quem está lá fora. Se o povo tivesse dado ouvido a Jeremias, certamente aquele povo não teria morrido, aquele povo não teria passado o que passou. Amém, irmãos? Então